Não, hein? É, dando audiência, esposas, namoradas. Então, o público feminino, ainda mais do que durante a semana, acompanhando o programa. Ficamos honrados com a audiência de todo mundo neste sábado, aqui no nosso Expediente Futebol. E a nossa enquete é a seguinte: confusão no Maracanã. Apesar do imbróglio, está definido. O Vasco ficará no setor sul, mais de 20 mil ingressos vendidos. E o torcedor do Fluminense que quiser ir ao Maracanã amanhã, procure a bilheteria do Maracanã e compre ingressos para o setor norte. O que você acha dessa briga pelo setor do Maracanã? Mande o seu vídeo e também responda. A enquete está lá no nosso Twitter do Central Fox Brasil. Ó. 39% dando razão ao Vasco, 28% ao Fluminense, 12% considera absurda e 21% acham que não muda absolutamente nada. Amanhã, 7 da noite, Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians. Um jogo que tem o poder de tirar um gigante da crise e colocar outro ainda mais com o pé na lama. Um clássico tem esse poder. Vamos trazer números de Corinthians e São Paulo, e especialmente os jogos em Itaquera. Você se lembra de alguma vitória do São Paulo em Itaquera? Já já você vai saber. No geral, 339 jogos, 127 vitórias do Corinthians, 104 do São Paulo, 108 empates, 238 gols fez o Corinthians e o São Paulo, que venceu menos, mas fez mais gols, 245. E na Arena Corinthians? Na Arena Corinthians é complicado pro São Paulo. O São Paulo já ganhou lá? Não. Não. Quer ver? Números. Foram 9 jogos. 6-0 em vitórias para o Corinthians, 3 empates, 20 gols do Corinthians e 8 do São Paulo. Isso aí, os jogos na Arena Corinthians. E lembrando que o Corinthians conseguiu um placar de 6-1, se não me falha a memória. Sim. Com o time reserva, que já tinha sido campeão brasileiro, botou o time reserva na última rodada contra o São Paulo para receber as faixas e fez 6-1 contra o São Paulo. Em 2015, Pascoal. 2015. Entrou com o time titular, em 2015. Mas é uma história completamente diferente para essa partida. O time do Corinthians está em formação, claramente está em formação. O time ainda não encontrou o seu patamar, o seu estilo de jogo. A gente vê a cada partida o Corinthians muda de posicionamento tático. No último jogo jogou num 4-4-2, com o Wagner Love e o Gustavo à frente, sendo que o Gustavo fazia o homem de saída e o Wagner Love mais adiantado. 2 homens de meio campo, que seriam o Sornosa e o Jadson, 2 volantes e os zagueiros do Corinthians. Na minha opinião, o melhor zagueiro do Corinthians não joga, que é o Marlon. O treinador opta por 2 jogadores que não passam por um bom momento, né? Nem o Henrique, nem o Manuel. Na lateral esquerda, a manutenção do Carlos me parece ser evidente e clara por ele ter feito um bom jogo. O melhor jogador do Corinthians, nesse momento, é o Gustavo, o Gustagol, não só pelos gols, mas pela dedicação, pelo empenho que ele tem no time do Corinthians. Do outro lado do São Paulo, o que pode ser um alento para o torcedor é que muda o treinador, né? Então, aquela confusão tática pode terminar e ter alguma... Porque o futebol é o seguinte, quanto mais simples for aquilo que você pensa, quanto mais simples você passar para o jogador, ele vai executar melhor dentro de campo, né? Então, botando cada um na sua posição, dentro do plano tático, o São Paulo pode até oferecer resistência e perigo ao time do Corinthians, mesmo jogando na Arena do Corinthians, onde ainda não venceu. Acho que é um jogo taco a taco, pelo momento dos dois. Talvez o Corinthians um pouquinho na frente do São Paulo, até porque o São Paulo se desclassificou, o São Paulo conseguiu perder a vaga na Libertadores da América, para um adversário improvável de novo, que foi o Tajeres e Córdoba. O Corinthians vem de um resultado, a cabeçada do Gustavo no 1-1 contra o Racing na última partida pela Copa Sul-Americana. É um resultado que não é bom, porque o próximo jogo vai ser na Argentina, no próximo dia 27. O Corinthians tem que vencer ou empatar pelo placar superior a um gol, né? Tem que empatar com 2-2, por exemplo, porque faz 2 gols fora de casa. Então, ou ganhar o jogo. Então, o Corinthians vive um momento ainda não bem definido. Eu vejo o Corinthians um pouquinho na frente, em termos até de você, por jogar em casa, por jogar com conhecimento um pouco melhor do gramado. Eu acho, porque os dois estão no mesmo nível. O Corinthians não está jogando bem e o São Paulo no mesmo nível. O São Paulo não joga nada, o Corinthians não joga nada. Ponto. O técnico do Corinthians viu a evolução na última partida, que eu não consegui ver, mas ele viu, né? A evolução foi uma bola cruzada na área e o gol do Gustavo de cabeça.
Vamos ver o que acontece nessa partida da manhã. É taco a taco, mais de 36 mil ingressos vendidos. Vai ter a lotação lá. Eu não sei se vão uns 42, 43 mil no estádio do Mas vai encher, né, Pascoal? Mas vai encher. Agora é jogo para tirar o pé da lama, né? O famoso campeonato à parte, né? Quem vencer, sai. Quem perder, fica atolado, né? E outra... Vai falar, Viga? Não. É o que eu gosto. Ou não, Viga. Cada um Viga, você tem a palavra. Felipe. Convidado, Viga. Desculpa. Nitidamente, o Corinthians é um time em montagem, em arrumação. E o Carille, quando chegou, ele sabia que ia ser muito mais difícil do que foi da outra vez, quando ele pegou já a estrutura do Tite bandejada, tipo assim, vai que o filho é teu. Agora é muito mais difícil, muito mais complicado. Mas quando você olha para o Corinthians, você vê algum alento, algum sinal de uma futura esperança. Já o São Paulo, o João, ele me surpreende, não é de hoje. Porque na década passada, todo mundo falava, queremos ser o São Paulo. Sim. São Paulo é a referência, é o parâmetro pela revelação de valores, pela administração, pela era Muricy Ramalho, pelos seus dirigentes, seja lá o que for. Hoje você vê um São Paulo literalmente perdido, desarrumado, esculhambado, viu, Felipe? Eu te acompanhei falando. É uma esculhambação. É uma esculhambação. E quando você olha para dentro de campo, não é difícil de entender, João, que não dá para jogar um time hoje com Nenê, Tardelli e Jusilei. Não, Tardelli não. É o Diego Souza. Desculpa, Diego Souza e Jusilei, perdão. Ainda tem o Hernandes aí que já está um pouquinho... Exatamente. Agora, o futebol moderno hoje não comporta mais esse tipo de jogador que ficou lá para trás. Com o Everton lá muito na esquerda menor. também já não é mais aquele Everton, né? O Everton não está jogando bem. Não está jogando bem. Não está jogando bem. João, foi aquilo que eu falei. Quando o Viga e quando eu coloquei a palavra esculhambação a São Paulo, não é a história do São Paulo, muito pelo contrário. O São Paulo, para mim, é o maior clube da história do futebol brasileiro, junto com o Santos. A gente pega os títulos, o que o São Paulo conquistou, para mim, um clube que chega ao ponto de ser tricampeão do mundo. Concordo com você, enfim, plenamente. Acho que isso não é estratosférico, né? Tri do mundo. Bom, tricampeão do mundo, brasileiro pra com o maior mim... número de títulos internacionais. Onde é que eu assino? Eu concordo plenamente E com quem venceu? São Paulo venceu Milan no auge, Barcelona do Cruyff, o Liverpool que não tomava gol há 4 meses, era uma coisa assim absurda, só né? ganhou de gigante. Enfim, tirando todo esse histórico lindo, a realidade atual do São Paulo é uma esculhambação. Ainda mais para você pegar as decisões e como administrativamente o São Paulo tem sido refém de um presidente que não tem absoluto comando e não tem convicção e competência para nada, porque um clube que tem passado por situações contraditórias como o São Paulo e a gente não vê mudança, só vê piora, né? É porque lá em cima alguma coisa está errada. João, aquilo que eu abri é uma verdade que todo mundo está colocando na internet. O São Paulo contrata um técnico que ainda não está disponível. Mas como é que pode isso, hein, rapaz? Ele demite um técnico que vai continuar trabalhando. E ele tem um técnico que não vai mais ser o técnico. E demorou para mandar embora aquele que estava bem, né? E o que estava bem no ano passado no G4, mesmo com o time que estava em queda no campeonato, mas com motivos óbvios, né? Porque o São Paulo não tinha o elenco suficiente para brigar com o Palmeiras ou com o Flamengo, etc e tal. Esse cara é mandado embora e coloca um outro que tirou o São Paulo da vaga garantida na Libertadores para colocar na pré-Libertadores. Esse enredo do Jardine já era cantado, né? Ele só tinha uma chance, classificar o time na Libertadores, desde quando ele assumiu. Então, diante desse cenário, por mais que ambos, Corinthians e São Paulo, estejam numa condição hoje desfavorável à exigência que a gente prega de bom futebol, o Corinthians ainda é amplamente favorito, viu? É favorito o Corinthians? Não, eu acho o Corinthians um pouco favorito, amplamente não. Eu coloco amplamente, porque o Corinthians mas o Corinthians tá mal também. Tá mal, mas o Corinthians tem duas vitórias. O Corinthians tem 2 vitórias na temporada, pelos números. 3 empates e 3 derrotas. E se não fosse o Gustavo... Tudo bem, mas aí, só que aí você tem um fator de um artilheiro. Tem um artilheiro. Né? Que em clássico é um cara que pode decidir muito bem, ainda mais com uma bola hoje deficitária, que a bola era do São Paulo, e com o Gustavo, que é ótimo no jogo aéreo. Você tem um time do Corinthians que, por mais que ele seja defensivo, ele ainda toca um pouco melhor a bola, ele pode envolver ainda melhor esse time lento e completamente perdido em campo, que é o time do São Paulo. O fator casa, né? O fator casa, tem esse psicológico, tem uma torcida. Os principais jogadores do São Paulo no ano, o Pablo e o Hernanes, são jogadores que têm apenas 2 gols, ou seja, quase que irrisório em termos de números. Mas num clássico tudo pode mudar. Evidentemente que tudo pode mudar. Mas
pré-clássico, que é a nossa análise daquilo que vai ser o jogo do final de semana, o Corinthians, para mim, tem todos os argumentos, mesmo estando em baixa, para ganhar do São Paulo. Para manter o tabu. Eu gostaria de tocar no ponto específico da situação do técnico. Amanhã teremos Wagner Mancini estreando como técnico tampão do São Paulo por 2 meses, porque no dia 15 de abril, nas vésperas do início do Brasileirão, Cuca assumirá. Não pode assumir agora por questões de saúde. Ricardo Lai, como é que você interpreta essa situação? Daqui a 2 meses vai entrar o Cuca. O Mancini fica lá esquentando o lugar do Cuca. Mas eu gostaria de saber o seguinte, e se o Mancini chegar e arrumar o time do São Paulo e o São Paulo conquistar o Campeonato Paulista com o Mancini? Como é que vai fazer? Isso daí pode acontecer, né? Pode. O Mancini e o planejamento errado do São Paulo foi atropelado pelos fatos e eu acho que isso foi bom. Porque nesse momento, porque a direção não tem capacidade de fazer um planejamento. Foi para a Florida Cup, colocou o Jardine, que é um cara que tem capacidade, tem potencial, melhor dizendo, mas não é apropriado para o momento de decisão de Libertadores em fevereiro, logo no início do ano. Agora o Wagner Mancini, neste momento que o São Paulo vive, por ele conhecer e já ter trabalhado com o Nenê, com o próprio Reinaldo, Pablo, já ganhou duelos aí contra o Fábio Carille, quando o Wagner Mancini estava no Vitória e o Carille no Corinthians, na situação, venceu inclusive na Arena. Eu acho que para esse momento conturbadíssimo do São Paulo, esse fato novo e essa mobilização pela experiência do Mancini pode ser um alento, mas é uma expectativa. Agora, por outro lado, o Corinthians, que também tem as suas expectativas de um time que está sendo montado, tem a realidade do Gustavo. E além disso, joga em casa. O Gustavo, que está numa extraordinária fase, o Corinthians, para mim, é favorito. Agora, em relação a isso que pode acontecer, o Cuca já foi contratado. Já foi contratado. Já foi contratado. O Wagner Mancini disse que não iria assumir o comando técnico. Então, no São Paulo, como é uma bagunça administrativamente, tudo pode acontecer. Inclusive, dar certo sem planejamento. Mas o Cuca será apresentado essa semana, inclusive, mas só começa a trabalhar no dia 15 de abril. O dar certo é o São Paulo ganhar o Campeonato Paulista. Ganhar o Paulista. O dar certo. Pode acontecer. Agora, a melhor opção para o São Paulo foi a contratação do Cuca. O Cuca é o melhor para o São Paulo nesse momento. Mas a contratação do Cuca daqui a 2 meses foi o melhor para o São Paulo? Mas é isso que eu estou falando para você. Para mim é a melhor opção que o São Paulo tem. Mesmo daqui a 2 meses? Mesmo daqui a 2 meses. Porque o São Paulo não teve planejamento necessário para estruturar o time na primeira parte do ano. Talvez tenha na segunda parte do ano. Pascoal, porque o São Paulo é isso aí que a gente está vendo. Todo mundo sabia. O Jardine é ótima pessoa. Se você conversar com o Jardine sobre futebol, ele vai te dar aula, porque ele sabe bastante de futebol. Mas não é só saber o futebol, é administrar vestiário, é administrar ego, saber onde que o jogador rende melhor. Você olhar no olho do cara e saber o que está acontecendo. Liderança, né? Sentar do lado dele ver, e tirar a temperatura do cara pro jogo. Tem um monte de detalhezinho no futebol que faz diferença. E todos dizem que o detalhe faz a diferença no futebol. Você não ouve isso toda hora? Sim. E a gente toda hora ouve dizer a respeito disso. E esse é o detalhe. A informação que eu tenho é que o Raí bancou o Jardine. Eu quero o presidente, ele vai ser o treinador. E acabou agora, vendo uma situação. O Jardine pediu um tempo para descansar, para depois decidir se ele vai fazer parte da comissão técnica, se ele vai voltar para a equipe de base, o que ele vai fazer da vida dele. Mais ou menos como fez o Loss no Corinthians e depois acabou indo dirigir o Guarani de Campinas nesse Campeonato Paulista. Então, é isso que está sendo montado. Agora, eu entendo que a vinda do Cuca é o melhor para o São Paulo, mesmo daqui a 2 meses. O torcedor do São Paulo vai falar, você está maluco daqui a 2 meses? Exatamente. Porque o São Paulo não tem norte, precisa de alguém que comece a dar esse norte para o São Paulo. Porque se o Cuca assumisse agora, pelo jeito que é a administração do São Paulo de triturar treinadores, daqui a 2 meses poderia ser demitido. Eu queria até fazer uma pergunta em cima disso. É claro que o passado recente do Cuca, a gente tem a lembrança do título brasileiro com o Palmeiras em 2016 e da Libertadores lá em 2013 com o Atlético Mineiro. Sim. Mas o que hoje... Mas se você pega os últimos 2 anos, é um trabalho ruim no Palmeiras e um trabalho
mediano no Santos, né? Não foi um trabalho de grande valia. Tanto é que ele até saiu, questão de saúde, mas também a gente sabia que nos bastidores... Desentendimento com o presidente. E o Cuca também não continuaria, ponto. O que nesses 2 anos, tirando esse brasileiro, difere o Cuca de um Vanderlei Luxemburgo que a gente vê que está desesperado para querer voltar a trabalhar. O brasileiro e a Libertadores. Essa é uma pergunta que é fácil de responder. Para mim é fácil de responder por conhecer as pessoas que administram São Paulo. Eu ouvi pessoalmente muitas vezes de pessoas importantes do São Paulo, do altíssimo escalão de São Paulo, e eu já fiz essa pergunta. Por que o Vanderlei aqui não? Então, é a única resposta. Por que aqui não? Então não sei, cara. Se você pede e fala com o pessoal do alto escalão do São Paulo, o Vanderlei Luxemburgo, o que vocês pensam disso? Aqui não. O cara responde para você, aqui não. Engraçado que ele tem história no Palmeiras e no Corinthians, que são arquirrivais, e no Santos. Mas no São Paulo tem essa resistência. Agora, o mínimo que a gente espera, né? E eu acho que vai acontecer isso, tudo bem, ele só assume em abril. Mas o Mancini vai fazer o que o Cuca vai estar sugerindo. Tanto que o Cuquinha, vai ser isso, o assistente dele, o Cuquinha, estará acompanhando, estará trabalhando com o Mancini. O Mancini é muito amigo do Cuca, né? Para quem não sabe, são amigos. Então, ele não vai ter dificuldade nenhuma, eles são amigos e vão dialogar frequentemente. O Cuca não vai poder estar todo o tempo no CT, porque a orientação médica é que ele pode ir alguns dias, mas não vá todos, entendeu? Porque não pode ter estresse, não pode se emocionar. Nossa, e o futebol é estressante, tem que passar por uma situação de o Cuca jogaram juntos no Grêmio? 94? Não chegaram a jogar juntos. Não chegaram? Não. Tem essa dúvida na cabeça. Vamos pegar aqui o time do Grêmio, campeão da Copa do Brasil de 89. João, mas com o Cuca. Não, o Mancini ele foi pro Grêmio em 95. Não, 94. Não, acho que foi 94. Ele não chegou a ser campeão da Libertadores com o Filipão. Não jogaram juntos, não. Não, foi campeão, ele era reserva. Eu acho o Cuca um baita treinador, um baita estrategista, sem dúvida alguma. Agora, resta saber o que a diretoria do São Paulo está prevendo para o Cuca no horizonte do ano de 2019, ou se é um olhar já para 2020. Sabemos que ele está pegando o bonde andando, com as peças que aí estão, e outras nossas peças. O São Paulo não pode pensar no ano que vem. Não está muito longe, não? O São Paulo não pode pensar no ano que vem. Também acho que não, mas do jeito que está, parece que... O São Paulo tem que pensar nesse ano. Aliás, o ano internacional de São Paulo terminou no meio de semana, né? Terminou. O ano internacional terminou. O São Paulo tem que se dedicar na Copa do Brasil, se dedicar no Campeonato Brasileiro. E eu acho que o São Paulo tem que focar, né? Tem que buscar um foco. O foco do São Paulo agora é ganhar o Campeonato Paulista. É difícil? Claro que é difícil. Se fosse mole, qualquer um ganhava. Então tem que ser difícil. E é assim que tem que ser pro São Paulo também. É difícil pro São Paulo, é difícil pro Santos, é difícil pro Palmeiras, é difícil pro Corinthians, é difícil para todo mundo. Pro Red Bull, que está fazendo agora uma campanha importante, está ascendendo no campeonato, está indo muito bem com o Antônio Carlos Zago. Então a gente vê que é difícil para o São Paulo ser campeão paulista, mas tem que ser. O São Paulo tem que focar, ser campeão. Faz quanto tempo que o São Paulo não é campeão paulista? Desde 2005. Interessa ser campeão paulista? 14 anos. Interessa? Interessa. Bastante. Interessa para o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil? Nunca foi. Nunca foi. É o título que falta, hein? Sim. Nunca foi. Só tem uma vaga no lindo Museu Sala de Troféus do Morumbi. Falta a Copa do Brasil. São Paulo deve focar. O São Paulo não tem. Por que não foca? Essas coisas que me fogem assim. Às vezes eu escuto o discurso de dirigentes, de presidentes, e eles não têm foco, cara. Mas eles não tem punch para tudo. Mas também não tem punch para tudo. Por isso que tem que focar, né? Por isso tem que focar. Foca e a Copa do Brasil vai entrar nas oitavas, porque estava na Libertadores. Não, o São Paulo? O São Paulo. São Paulo só nas oitavas. Ou seja, já queima essas 4 primeiras etapas. Já eliminou isso. Agora, eu gostaria de ir para o outro lado do clássico, mas continuar falando de treinador. Vocês estão decepcionados com o trabalho de Fábio Carille até agora? Eu não, já sabia que ia ser muito mais difícil, João. Ele mesmo tem a noção de que a dificuldade ia ser maior, que o desafio ia ser maior, porque o Tite deixou o trabalho para ele, acho que de mão beijada, né? E ele conhecia, já estava ali dentro, e as peças agora foram chegando, o argentino, o Love, o próprio Gustavo, que não estava. Então, é um processo em montagem. Já o São Paulo, eu vejo um processo em desconstrução para uma reconstrução. Entendi. Por isso que eu não consigo imaginar um resultado tão imediato assim. Carille está decepcionando, Facincani? João, talvez o Corinthians pudesse estar jogando melhor, fato, mas o Carille também tem sido teimoso em algumas opções que ele tem tido com a equipe do Corinthians, né? Principalmente no setor defensivo. O Henrique hoje a gente vê que claramente não é o jogador titular para ser o xerife
dessa equipe. O Pedro Henrique é um bom zagueiro, um jovem que está no banco. O Léo Santos é outro jovem bom zagueiro. Tá jogando o nome, né? Tá jogando com o nome, o Henrique. O Marlon é um jogador que hoje se mostra mais útil. Então, só aí você já muda um setor que hoje é um grave problema. O miolo de zaga do Corinthians é muito ruim. A dupla de volantes, o Carille ainda não decidiu. O Gabriel tá machucado, só volta daqui a 3 meses, que naturalmente deve ser o titular. O Ralf ainda tá um pouco fora de forma. É um atleta que vai ser importante, mas será que hoje o Ralf é esse cara, tem essa disposição física para ter um parceiro? O Júnior Urso chegou agora, então... esse aí vai ajudar, hein? O Carille vai ter, nesse exato momento... Vai ajudar. A possibilidade de voltar a realinhar uma dupla e, para mim, o grande chavão, o segredo do que foi esse Corinthians recentemente. O Corinthians sempre teve, não só na zaga, mas na dupla de volantes, no complemento de um marcador com volante de armação, com cara de criação, a grande fórmula de um time que marcava, que fechava muito bem, não só os laterais, mas o próprio miolo de zaga, mas também roubava a bola e construía jogadas em contra-ataque, que sempre foi o segredo desse Corinthians com o Tite. Ralf e Paulinho. Com o Ralf e Paulinho, com o Christian Elias, com o Elias e agora, depois quem seria? Ralf e... Júnior Ralf Elias, Ralf e Júnior Urso, né? Ou então... O Júnior Urso foi contratado para isso. Boa dupla, hein? Os caras falam, não, que o Júnior Urso é primeiro volante. Não é. Ele chega, não, ele é segundo volante jogador de sair. No Galo ele foi muito bem. É o volante para chegar. Porque o Júnior Urso jogava no Avaí. Para quem não lembra, e o jogador que chegava na frente toda hora para finalizar, a mesma coisa no Atlético Mineiro. E aposto, jogador grande, jogador que se impõe dentro de campo, entendeu? O Corinthians precisa disso. Você está perguntando se o Carille decepciona no início de temporada, João? O Carille decepciona porque ele ainda não conseguiu montar a especialidade dele. Depois de 40 dias, a defesa do Corinthians continua vulnerável. E é o ponto forte dele. E a especialidade. Quem é que montava a defesa do Tite? O Carille. Quem é que montava a defesa do Mano? Carille. E por que ele não consegue fazer agora? Qual foi o primeiro setor que ele acertou em 2017? O Carille não está montando a defesa do time do Carille. Ele mesmo disse na chegada dele ao Corinthians que ele precisava consertar, primeiro, da defesa para o ataque. E ele não consegue acertar a defesa. Quantas bolas entram no miolo de zaga do Corinthians pelo alto todos os jogos? Faça uma conta. Quantos gols o Corinthians sofreu? Dos últimos 10, 7 foram de cabeça. 7 foram de cruzamentos dentro da área. Essa dupla de zaga aí não vai emplacar muito tempo. E olha tá chegando o Bruno Mendes, o uruguaio, que é uma promessa. Tem o Marlon lá, que quando entrou a galera gostou. E olha que o Corinthians joga numa proposta defensiva. Deveria ser um time muito mais bem protegido. Então, assim, o Carille agora ter a noção de que ele precisa mudar algumas peças para realinhar esse setor. Não você tem jogador de profundidade, Felipe. Então, como é que ele vai mudar um time que não tem profundidade? Porque ele também não coloca. Ele tem a opção no elenco. Ele tem o André Luiz, que a gente já viu que é um jogador que é muito mais para segundo tempo. Tem o Pedrinho, que ele em algumas vezes insiste em colocar que é meia, mas o Pedrinho, para mim, desculpa, não é meia. O Pedrinho é um atacante de velocidade, de rapidez, de externa. Você tem o próprio Cleison, agora o Romero. O Romero também, né? Vamos acertar essa história da Sul-Americana. Mas ele também tá com aquele problema que ele quer 700 mil à vista, que foi prometido lá atrás no contrato, que o presidente agora, o Andrés, quer diluir e ele não quer a diluição disso em contrato. É por isso que ele tá... A história do Romero, você quer que eu conte rapidinho aqui? A história do Romero é o seguinte. Dinheiro, né? O Corinthians, quando contratou o Romero, fez o Corinthians prometeu ao Romero um reacerto do dólar salarial a cada uma mudança, compensação do dólar, do que ele veio, terminou o contrato. Exatamente. E essa compensação dá em 700 mil dólares. 700 mil dólares. E aí, só que isso era um acordo verbal. Isso não foi colocado em contrato. E aí, quando o Romero foi renovar o contrato, o Andrés prometeu, falou assim que eu tiver, eu vou te pagar. Só que agora, quando foi fazer a renovação de contrato, o Andrés falou, Romero, é o seguinte, à vista eu não tenho. Eu consigo te diluir esses 700 mil, mas eu te dou um aumento salarial. Então, a proposta de renovação por mais 3 anos do Romero é quase o teto do que o Corinthians paga, o que para mim é um absurdo. Ele teve quase que 50% até mais de reajuste salarial, mais luvas e mais a diluição desses 700 mil em contrato, que, João, com todo respeito, acho isso uma baita de uma proposta. Entendo o seguinte, se o jogador quer receber o que estava no antigo contrato antes de assinar o próximo contrato, né? É direito dele. Sim, ele tem o direito. Ele tem o direito de fazer esse pedido. A questão é que assim, ele tem o direito, só que... E aí fica discutindo. Hoje o mercado não está favorável ao Romero.
não veio proposta, né? A gente sabe que não. E o Romero tá fazendo... O Romero tá fora do Corinthians. O Romero precisa do Corinthians para voltar à seleção paraguaia e jogar a Copa América. O Corinthians precisa do Romero porque falta aquele cara no setor esquerdo para fazer a profundidade e também a marcação, como gosta o Carille. Então, assim, pelo bom senso, se eu sou o Romero... Primeiro, eu já vou ter a garantia... Quanto ele receberia pela proposta do Corinthians? Você quer todo o valor? Eu vou dar para você. São mensalmente 460 paus de salário, mais 700 mil dólares diluídos nisso e 2 milhões de luvas. E ele não aceitou ainda? Então, daria, daria quanto por mês isso? Muita grana. Aí você coloca, João, é o que eu falo. 2 milhões então, de luvas, aí você dilui isso em 3 anos. Então, dilua isso em 3 anos de contrato. É aquela história. O cara tem o direito de receber à vista. Tudo bem. Mas se eu estou numa condição desfavorável, deixa eu ver aqui, se mensalmente vai ser um bom valor e garantido, porque aí ele vai colocar o que acontece. 3 anos de contrato? Então ele põe isso em contrato, tudo bem, você não vai me pagar à vista, que nem o que o staff está negociando. Você obrigatoriamente faz o Corinthians colocar em contrato que esses 700 mil, que era um acerto verbal, se torne agora um acréscimo de luvas. Então o Romero vai ter de luvas 2 milhões e 700 mil. Não, 700 mil são dólares, meu senhor. Sim, de dólares, sim, exatamente. Quando você faz um up de 80 mil por mês no salário dele acima do teto. O que é a ideia do staff? O que o Corinthians propôs ao staff? Nós vamos colocar esses 700 mil dólares como um acréscimo de luvas. Diluído ao longo de 3 anos. Diluído ao longo dos 3 anos. Então, são assim... 700 mil dólares. Com todo respeito, gente, para 3 milhões de reais. Eu nunca vi isso. O Romero só tem a ganhar. Rapaz. Ele só tem a ganhar mensalmente com isso. Ele não entendeu. E com a garantia. E com a garantia de que ele vai receber isso. O Romero não assinou, ele vai receber isso. Não é assim que ele vai abrir. Ele não está abrindo. Gente, olha só. Vocês estão aí do outro lado. O Romero não está abrindo mão de 700 mil e nem o Corinthians está abrindo mão de 700 mil. O Corinthians está só dividindo esses 700 mil ao longo de 3 anos. E se, por exemplo, daqui a um ano o Romero rescindir o contrato, o Corinthians vai ter que pagar. Porque é uma questão de contrato. E só uma coisinha. Gente, tá tudo na mão. Em junho. Só não pega porque não quer. Quando terminar o contrato do Romero, o Corinthians tem um compromisso com os empresários que emprestaram o dinheiro para a contratação do Romero de pagar mais 3 milhões de dólares para esses empresários. Porque o que ficou acordado eles assinariam um contrato de 3 anos e ao final de 3 anos, tendo uma negociação no meio desse período ou no final do período, esses empresários seriam ressarcidos com o valor de 3 milhões de dólares. Meu Deus. Então o Corinthians ainda tem 3 milhões de dólares para pagar. Custa caro, rapaz. Isso é caro, também tá caro. Olha, pelos cálculos aqui, no câmbio atualizado de hoje, 700 mil dólares daria 2.591.680 então bota reais. 2 milhões e 500, com mais 2 milhões de luvas, são 4 milhões e 500. Vamos lá, 4.500, tá? Mais dividido por... Precisa, 1,5 milhão por ano. 36. 4,5 dividido por 3. Ele tem por mês um acréscimo de 125 mil de salário. Mais 460, ele vai ganhar 585 mil, tá bom? Ele deve ter alguma coisa muito boa esperando por ele. Alguma razão importante ele tem. Ele vai ganhar muito mais do que isso no meio do ano, só pode ser isso. É o sonho da casa própria. Senão já não acontece nada. Porque eu falo, com todo respeito, senão nós temos que colocar uma camisa de força, não é? Porque assim, com todo respeito, em 3 anos, você receber um salário de 585 mil... Acho que ele levou a sério Tá bom, ele levou a sério o grito da torcida do bando de loucos. Não sem nenhuma sondagem, nada. Eu acho que no meio do ano estaremos noticiando aqui no período ali de Copa América, de recesso de futebol. Romero foi contratado por tal time, já tinha um acerto. Não é possível, isso, né? João, isso eu tô falando, só pode ter uma sondagem, alguma coisa por trás, para não pegar uma Tem alguma coisa. Não há outra explicação, mas tomara que chegue a um acordo, porque a Fiel gosta dele e ele está fazendo falta ao Corinthians. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar os prováveis times de Corinthians e São Paulo para o majestoso da crise de amanhã. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente não demora não, volta rapidinho.